Quando ela entrou naquela concessionária de luxo, todos pararam de falar. Os vendedores olharam de cima a baixo e riram. Saia daqui, faxineira. Mas o que ninguém sabia é que aquela mulher carregava um segredo que destruiria todos eles. Raquel Moreira empurrou a porta de vidro da concessionária Estrela Premium e sentiu o ar gelado do ambiente bater no seu rosto como um tapa. O chão brilhava tanto que ela conseguia ver o próprio reflexo nos ladrilhos, e por um segundo quase não se reconheceu. As mãos calejadas, os ombros curvados de quem carrega o peso do mundo sem reclamar, o olhar cansado de quem acorda antes do sol e só para quando o corpo implora por descanso. Mas naquele dia, Raquel não estava ali para limpar. Ela deu 2 passos para dentro e o barulho dos seus sapatos contra o piso chamou a atenção de todos. 4 vendedores pararam o que estavam fazendo. Um deles deixou o café pela metade, outro tirou os olhos do computador. E todos, sem exceção, olharam para ela de cima a baixo com aquele tipo de olhar que não precisa de palavras para humilhar. Fábio Teixeira foi o primeiro a se mover. Caminhou até ela com um sorriso que não tinha nada de gentil. Era o tipo de sorriso que as pessoas usam quando já decidiram quem você é antes de você abrir a boca. Boa tarde, senhora, disse Fábio com uma educação tão falsa que chegava a doer. Posso ajudar? A entrada de serviço é pelos fundos. Raquel sentiu o estômago apertar. Conhecia aquele tom. Tinha ouvido versões dele a vida inteira. Nas casas onde limpava, nos ônibus lotados, nos consultórios onde esperava horas para ser atendida. Eu vim ver um carro, disse Raquel, e sua voz saiu mais firme do que ela mesma esperava. O silêncio que se instalou na concessionária durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Então veio a risada. Não foi alta, foi pior que isso. Foi uma risada contida, sufocada, o tipo que escapa quando alguém acha uma situação absurda demais para levar a sério. Um carro? Fábio repetiu, olhando de soslaio para os colegas. A senhora sabe que aqui os veículos começam em valores bem altos, certo? Talvez a senhora esteja procurando a loja de usados 2 quadras abaixo. Eu sei exatamente onde estou, Raquel respondeu. Bruno Cavalcante apareceu do fundo do escritório como se tivesse um radar para situações que pudessem manchar a imagem da sua concessionária. Era o gerente e carregava aquela postura de quem confunde autoridade com arrogância. O que está acontecendo aqui? Bruno perguntou, mas seus olhos já tinham feito a leitura completa da situação. Olhou para Raquel, olhou para a bolsa velha de couro que ela carregava, olhou para os sapatos gastos. A senhora deseja fazer uma limpeza? Bruno disse, e não teve sequer a decência de disfarçar o desprezo. Porque se for isso, já temos uma empresa terceirizada. Raquel sentiu o rosto arder. Não de vergonha, de raiva. Uma raiva silenciosa que ela tinha aprendido a engolir durante anos, porque pessoas como ela não tinham o luxo de demonstrar indignação. Pessoas como ela precisavam aceitar, agradecer e seguir andando. Quantas vezes ela tinha ouvido frases parecidas? Quantas vezes tinham olhado para suas mãos e decidido que aquelas mãos não mereciam segurar nada além de um pano de chão? Mas não naquele dia. Naquele dia, alguma coisa dentro de Raquel se recusou a recuar. Eu vim comprar um carro para o meu filho, disse Raquel. E cada palavra saiu como se tivesse sido esculpida em pedra. Bruno e Fábio se entreolharam. E então aconteceu algo que Raquel nunca esqueceria enquanto vivesse. Bruno cruzou os braços, inclinou a cabeça levemente para o lado e disse em voz alta o suficiente para que toda a loja ouvisse. Dona, com todo o respeito, eu trabalho aqui há muitos anos. Já vi de tudo. E quando alguém entra aqui vestida assim querendo ver carro de luxo, a gente sabe que não vai dar em nada. Eu não quero ser grosso, mas o meu tempo e o dos meus vendedores vale dinheiro. As palavras caíram sobre Raquel como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Um dos vendedores ao fundo deu uma risadinha. Outro fingiu estar olhando para o celular, mas estava filmando. Raquel olhou ao redor. Os carros reluzentes, perfeitos, pareciam pertencer a um mundo que nunca tinha sido feito para ela. E por um instante breve e doloroso, ela quase acreditou nisso. Quase. Porque naquele momento exato, o telefone de Raquel tocou. Ela olhou a tela. Era Theo, seu filho. Mãe,
Estou chegando. Consegui sair mais cedo. A senhora já está lá? A voz de Theo era tudo o que Raquel precisava para lembrar por que estava ali. Aquele garoto que ela tinha criado sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes. Aquele garoto que estudava de madrugada enquanto ela passava pano no chão de escritórios vazios. Aquele garoto que tinha acabado de se formar em engenharia mecânica pela Universidade Federal Progresso, com a melhor nota da turma, e que tinha acabado de ser contratado por uma das maiores empresas do país. Theo era a prova viva de que sacrifício gera fruto. E Raquel tinha prometido a ele, prometido de verdade, daquele jeito que mãe promete com o coração inteiro, que no dia em que ele conquistasse o primeiro emprego, ela compraria o primeiro carro dele, com o dinheiro que tinha guardado durante anos, moeda por moeda, nota por nota. Cada centavo era uma noite sem dormir, uma dor nas costas ignorada, um almoço pulado. Ninguém sabia daquele dinheiro. Ninguém sabia que Raquel tinha uma conta numa agência bancária do centro da cidade, onde depositava fielmente tudo o que conseguia separar. Às vezes era pouco, às vezes era quase nada, mas ela nunca deixou de depositar, porque cada depósito era um tijolo na construção do sonho do filho dela. E Raquel Moreira não era mulher de deixar construção pela metade. Já estou aqui, meu filho. Raquel respondeu ao telefone, virando as costas para Bruno e Fábio como se eles não existissem. Pode vir. Quando desligou, Raquel se virou novamente para os vendedores e fez algo que nenhum deles esperava. Sentou-se no sofá da recepção, cruzou as mãos sobre o colo e esperou. Bruno franziu a testa. A senhora não pode ficar aí. Esse sofá é para clientes. Eu sou cliente, Raquel disse sem desviar o olhar. A senhora não é cliente enquanto não comprar nada. Fábio interveio, com aquele sorriso que mais parecia uma arma. Então me mostre os carros, Raquel respondeu calmamente. Ou vocês só vendem para quem tem a aparência certa? Aquela frase atingiu Bruno como uma bofetada invisível. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta da concessionária se abriu novamente. Um senhor entrou, discreto, observador, com o tipo de presença que não precisa de barulho para ser notada. Ninguém o reconheceu. Ninguém soube que ele estava ali. Mas ele viu tudo. Ouviu tudo. Cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. E ele ficou em silêncio, observando. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Dona Marta, mãe de Raquel, estava sentada na varanda da casa simples onde moravam. Segurava entre os dedos um terço gasto pelo uso e pelos anos. Seus lábios se moviam em oração silenciosa. Dona Marta sabia que a filha estava na concessionária. Sabia que aquele dia era especial. E sabia com aquela intuição que só mães e avós possuem que algo ia acontecer. Algo que mudaria tudo. Deus protege minha filha, sussurrou Dona Marta. O mundo nunca foi gentil com ela. Mas ela nunca deixou de ser gentil com o mundo. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado da senhora. Não era de tristeza. Era daquele tipo de emoção que não tem nome. Uma mistura de orgulho, medo, esperança e fé. Porque Dona Marta sabia o que Raquel tinha sacrificado. Sabia das noites que a filha chorava escondida no banheiro para que ninguém visse. Sabia das vezes que Raquel deixou de comer para que Theo tivesse o material da escola. Sabia de cada humilhação que a filha engoliu em silêncio, cada porta que bateram na cara dela, cada vez que o mundo disse que ela não era suficiente. E mesmo assim, Raquel nunca desistiu, nunca ficou amarga. Nunca deixou que a dureza da vida endurecesse seu coração. Essa é a mulher mais forte que eu conheço, Dona Marta disse para si mesma. E hoje, o mundo vai saber disso. Dona Marta apertou o terço contra o peito e fechou os olhos. Lembrou do dia em que Raquel chegou em casa com as mãos tremendo, segurando um papel amassado. Era a carta de aprovação de Theo na universidade. As duas choraram abraçadas naquela mesma varanda durante tanto tempo que o café esfriou na mesa. Naquele dia, Marta soube que todo o sofrimento tinha valido a pena. E agora, com Theo formado e empregado, o ciclo finalmente estava se completando. Vai dar tudo certo, minha filha, sussurrou para o vento, como se o vento pudesse levar suas palavras até a concessionária. Você merece. Vocês merecem. De volta à concessionária, Raquel permanecia sentada no sofá.
Bruno e Fábio conversavam em voz baixa perto do balcão, claramente irritados com a presença dela. Os outros vendedores lançavam olhares de vez em quando, como se esperassem que ela desistisse e fosse embora a qualquer momento. Mas Raquel não ia embora. Cada segundo que passava ali, sentada naquele sofá, que supostamente não era para ela, era um ato de resistência silenciosa. Era Raquel dizendo ao mundo, sem usar uma única palavra, que ela pertencia a qualquer lugar onde decidisse estar. Então a porta se abriu mais uma vez. O som chamou a atenção de todos. Bruno descruzou os braços. Fábio virou a cabeça. Até os vendedores que fingiam não estar prestando atenção pararam o que estavam fazendo. Um jovem entrou. Olhou ao redor, olhou para os vendedores, olhou para a mulher sentada sozinha no sofá. E bastou um segundo para que ele entendesse tudo. Porque aquela mulher era a mãe dele. E o que ele estava prestes a dizer mudaria o rumo daquela tarde para sempre. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. Theo Moreira entrou na concessionária Estrela Premium e a primeira coisa que viu foi sua mãe sentada no sofá da recepção, sozinha, com as mãos cruzadas no colo e aquela expressão que ele conhecia melhor do que ninguém, a expressão de quem está segurando o mundo inteiro por dentro para não desabar por fora. E Theo soube, no mesmo instante, que algo tinha acontecido. Ele conhecia cada versão do olhar da mãe. O olhar cansado das madrugadas. O olhar orgulhoso do dia da formatura. O olhar corajoso que ela usava quando precisava esconder a dor. E aquele olhar ali, naquele momento, era o olhar de quem tinha acabado de ser ferida, mas se recusava a sangrar na frente dos outros. Mãe. Theo se aproximou e tocou o ombro de Raquel, com uma delicadeza que contrastava com a raiva que começava a ferver dentro dele. Está tudo bem? Raquel levantou os olhos e sorriu. Mas era aquele sorriso que as mães usam quando querem proteger os filhos da verdade. O sorriso que diz, está tudo bem, quando nada está bem. Está tudo ótimo, meu filho, respondeu Raquel. Estava te esperando. Theo olhou ao redor. Viu os vendedores encostados no balcão. Viu os olhares que tentavam disfarçar o deboche. Viu o clima estranho que pairava no ar. Nenhuma palavra tinha sido dita, mas a linguagem do desprezo é universal. Theo tinha crescido lendo aquela linguagem. Tinha passado a infância inteira decodificando os olhares que as pessoas lançavam para a mãe dele quando ela ia buscá-lo na escola com um uniforme de faxineira. Bruno Cavalcante se aproximou com aquele andar de quem é dono do território. Olhou para Theo de cima a baixo, fez uma avaliação rápida e decidiu que aquele rapaz também não pertencia àquele lugar. O senhor é? Perguntou Bruno com um tom que parecia educação, mas era controle. Sou o filho dela, Theo respondeu. E havia algo na sua voz que fez Bruno hesitar por um instante. Uma firmeza que não combinava com a imagem que o gerente tinha construído na cabeça sobre aquela família. Entendo, Bruno cruzou os braços. Olha, eu já expliquei para a sua mãe que os nossos veículos são de um segmento mais elevado. Não quero ser desagradável, mas talvez vocês se sintam mais confortáveis em outro lugar. A palavra confortáveis saiu da boca de Bruno como se fosse um presente. Como se ele estivesse fazendo um favor. Como se redirecionar aquela família para longe da sua concessionária fosse um ato de bondade e não de preconceito. Theo respirou fundo. Olhou para a mãe. E naquele olhar, aconteceu uma conversa inteira sem palavras. Raquel balançou a cabeça quase imperceptivelmente, dizendo com os olhos, não, meu filho, não se rebaixe. Mas Theo não pretendia se rebaixar. Pretendia se levantar. Nós viemos comprar um carro, disse Theo com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. E gostaríamos de ser atendidos, se não for pedir demais. Fábio Teixeira, que estava encostado no balcão acompanhando tudo com um sorriso de quem assiste a um espetáculo divertido, resolveu se aproximar. Rapaz, vou ser direto com você. Os carros que temos aqui custam mais do que muita gente ganha em anos. Não é qualquer pessoa que entra e sai com um carro desses. Tem processo, tem análise de crédito, tem comprovação de renda. Não é tão simples quanto parece. Cada palavra era uma barreira. Cada frase era um muro. E Fábio as empilhava com precisão, construindo uma fortaleza de impedimentos entre aquela família e o carro que tinham vindo buscar. Nós vamos pagar à vista, disse Raquel.
O silêncio que se fez na concessionária foi tão profundo que dava para ouvir o zumbido das luzes no teto. Fábio piscou. Bruno descruzou os braços. Os vendedores ao fundo trocaram olhares. À vista? Bruno repetiu como se tivesse ouvido uma palavra em outro idioma. À vista, Raquel confirmou. Sem financiamento, sem análise de crédito, sem complicação. Bruno soltou uma risada breve pelo nariz. Não era uma risada de humor. Era uma risada de descrença. O tipo de riso que escapa quando alguém ouve algo que considera impossível. Dona, com todo o respeito, a senhora sabe de quanto estamos falando? Os modelos que temos no salão partem de valores muito altos. À vista é uma quantia significativa. Eu sei quanto custa um carro. Raquel abriu a bolsa velha de couro e tirou de dentro um envelope. Eu sei porque passei anos juntando esse dinheiro. Centavo por centavo. Theo olhou para a mãe e sentiu a garganta apertar. Ele sabia da promessa. Sabia que a mãe tinha guardado dinheiro durante anos, mas nunca tinha visto o envelope. Nunca tinha perguntado quanto tinha ali dentro, porque para Theo, o que importava não era o dinheiro, era o sacrifício que cada nota representava. Cada nota daquele envelope era uma madrugada que a mãe dele não dormiu. Era um domingo que ela não descansou. Era um remédio que ela deixou de comprar para si mesma. Era uma refeição que ela pulou fingindo que não estava com fome. Theo engoliu a emoção que subia pela garganta como uma onda e disse: Minha mãe trabalhou a vida inteira para este momento. E nós não vamos sair daqui sem ser atendidos. Bruno olhou para o envelope nas mãos de Raquel com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Estendeu a mão. Posso ver? Pode. Raquel entregou o envelope com a dignidade de quem sabe o peso de cada centavo ali dentro. Bruno abriu, olhou o conteúdo e, pela primeira vez desde que Raquel tinha entrado naquela concessionária, ficou sem reação. Não por muito tempo, apenas alguns segundos, mas o suficiente para que Fábio percebesse que algo não estava batendo com as suposições que tinham feito. Isso é, Bruno começou, mas não completou a frase. Fechou o envelope e devolveu para Raquel. É suficiente? Raquel perguntou, olhando diretamente nos olhos de Bruno. Bruno pigarreou, ajeitou a postura. E então fez algo que revelou exatamente quem ele era por dentro. Olha, dona, mesmo que a senhora tenha o valor, eu preciso verificar a procedência desse dinheiro. A gente não pode aceitar qualquer quantia que aparece assim do nada. A senhora entende, né? Procedimento padrão. A frase soou profissional. Soou razoável. Mas Raquel ouviu o que estava por trás das palavras. O que Bruno estava realmente dizendo era: de onde uma faxineira tiraria esse dinheiro? A desconfiança era pior que o deboche, porque o deboche dói e passa. A desconfiança mancha. A desconfiança transforma a honestidade de uma vida inteira em suspeita. Theo deu um passo à frente. O senhor está insinuando que o dinheiro da minha mãe não é limpo? Não estou insinuando nada. Bruno levantou as mãos. Estou seguindo o protocolo. Protocolo que o senhor aplica para todos os clientes ou só para os que não têm a aparência que o senhor espera? A pergunta de Theo ficou suspensa no ar como uma sentença. Bruno abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não encontrou resposta. No canto da concessionária, o senhor que tinha entrado discretamente continuava observando. Ninguém tinha prestado atenção nele. Ninguém sabia que ele estava gravando mentalmente cada palavra, cada gesto, cada suspiro daquela cena. Estava sentado numa cadeira perto da vitrine, folheando um catálogo, aparentemente desinteressado. Mas seus olhos contavam outra história. Fábio, Bruno chamou o vendedor num tom baixo. Leva eles para a área de espera e oferece um café enquanto eu verifico essa situação. Área de espera? Fábio levantou uma sobrancelha. Desde quando a gente manda cliente para a área de espera? Desde agora, Bruno respondeu entre dentes. E não discute. Fábio se virou para Raquel e Theo com aquele sorriso mecânico. Acompanhem-me, por favor. Vou levá-los a um espaço mais adequado. A área de espera era uma salinha nos fundos da concessionária. Sem janelas, sem a elegância do salão principal, sem os carros reluzentes. Tinha um sofá velho, uma máquina de café com um adesivo de fora de serviço e uma mesa com revistas desatualizadas. Era o tipo de espaço que existe para ser esquecido.
Raquel entrou e entendeu imediatamente o que estavam fazendo. Estavam escondendo ela, tirando da vista dos outros clientes que poderiam chegar, empurrando ela para os fundos, como faziam com tudo que não combinava com a vitrine perfeita. Mãe, vamos embora, Theo disse, a mandíbula travada de contenção. A gente compra em outro lugar, não precisamos disso. Raquel se sentou no sofá velho daquela salinha sem janelas. Colocou a bolsa no colo. Olhou para o filho com aquele olhar que só mães têm. O olhar que carrega décadas de sabedoria comprimida numa única expressão. Meu filho, eu passei a vida inteira saindo dos lugares quando me tratavam assim. Saí de lojas, saí de restaurantes, saí de consultórios. Sempre saí calada, sempre engoli, sempre pensei que o problema era eu. Ela fez uma pausa e apertou o envelope contra o peito. Mas não hoje. Hoje eu tenho o dinheiro. Hoje eu tenho o direito. E se eles não querem me atender com dignidade, então o mundo vai saber o que acontece nesta concessionária. Theo olhou para a mãe e viu algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era tristeza. Era uma determinação tão profunda que parecia vir de um lugar anterior à própria Raquel. Como se todas as mulheres que vieram antes dela, sua avó, sua bisavó, todas aquelas mulheres que calaram e engoliram, estivessem ali naquele momento de pé, juntas, dizendo, chega, então a gente fica, Theo disse, e sentou ao lado da mãe. Enquanto isso, no salão principal, Bruno Cavalcante ligou para alguém. Andava de um lado para o outro com o telefone grudado no ouvido, gesticulando nervosamente. Não, senhor. Não é uma situação normal. É uma mulher que apareceu aqui com um envelope de dinheiro querendo comprar um carro à vista. Sim, faxineira. Eu sei. Já coloquei eles na sala dos fundos. Estou esperando instruções. O que Bruno não sabia é que a pessoa para quem ele estava ligando era exatamente a pessoa errada para receber aquela ligação. E o senhor discreto que continuava sentado no canto da concessionária acabava de tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria o destino de Raquel, de Theo, de Bruno, de Fábio e de todos que estavam envolvidos naquela história. Porque aquele senhor não era apenas um cliente. E o que ele estava prestes a fazer, ninguém via chegar. Theo estava sentado ao lado da mãe naquela salinha sem janelas, quando uma lembrança veio sem pedir licença. Ele tinha uns 7 ou 8 anos. A mãe tinha ido buscá-lo na escola porque ele estava com febre. Chegou ofegante, com o balde e os produtos de limpeza ainda na mão porque não tinha tido tempo de guardar. Na porta da escola, uma mãe de outro aluno olhou para Raquel e puxou o próprio filho pelo braço, murmurando algo sobre esse tipo de gente. Theo não entendeu na hora, mas viu a mãe engolir em seco, abaixar a cabeça e pegar a mão dele em silêncio. Naquela noite, Theo acordou com um barulho abafado vindo do banheiro. Era Raquel chorando. Sentada no chão frio, com a mão sobre a boca para não fazer barulho, chorando como se o peito fosse partir ao meio. Theo nunca contou o que tinha visto, nunca perguntou por quê, mas prometeu a si mesmo, naquela noite, que um dia a mãe dele nunca mais ia precisar chorar escondida. E agora, sentado naquela sala dos fundos de uma concessionária que os tratava como se fossem invisíveis, Theo sentiu os olhos arderem. Porque a cena era diferente, mas a dor era a mesma. O mundo continuava dizendo para a mãe dele que ela não pertencia a certos lugares. E Raquel continuava engolindo, resistindo, se segurando. Mãe, Theo disse baixinho, eu não vou deixar isso ficar assim. Raquel tocou a mão do filho. Meu filho, a melhor resposta que a gente pode dar é não sair daqui. É não dar a eles o gosto de nos ver desistindo. Não estou falando de desistir, Theo respondeu. Estou falando de justiça. Nesse momento, a porta da salinha se abriu. Fábio apareceu com 2 copos de plástico com água. Nem café ofereceu. O gerente está verificando a documentação, disse Fábio com uma frieza profissional que mal disfarçava o descaso. Pode demorar um pouco. Verificando o que exatamente? Theo se levantou. Minha mãe trouxe dinheiro legítimo, fruto de anos de trabalho honesto. O que mais precisa ser verificado? Fábio deu de ombros. Protocolo da casa, rapaz. Não fui eu que inventei. Protocolo que vocês aplicam para todo mundo? Ou só para quem entra aqui com cara de pobre? A pergunta ficou pendurada no ar. Fábio abriu a boca,
mas nenhuma resposta veio. Deixou os copos na mesa e saiu sem dizer mais nada. Theo pegou o celular. Vou ligar para a ouvidoria do grupo. Essa concessionária tem dono e esse dono precisa saber o que está acontecendo aqui. Theo, espera. Raquel segurou o braço do filho. Antes de fazer qualquer coisa, olha para mim. Theo olhou. O que eu mais quero nesse mundo não é esse carro. É que você nunca se torne como eles. Que a raiva nunca te transforme em alguém que você não é. Promete para mim. Os olhos de Theo encheram de água. Porque ali estava a essência da mulher que o tinha criado. Depois de tudo o que tinham feito com ela naquele dia, a preocupação de Raquel não era com a humilhação. Era com o coração do filho. Eu prometo, mãe. Enquanto isso, no salão principal da concessionária, algo estava acontecendo que Bruno e Fábio desconheciam completamente. O senhor que tinha entrado discretamente minutos antes continuava sentado perto da vitrine. Tinha presenciado tudo. A chegada de Raquel, o deboche, a chegada de Theo, o confronto. E agora, o fato de que mãe e filho tinham sido mandados para uma sala nos fundos como se fossem um incômodo a ser escondido. Aquele senhor se chamava Henrique Duarte. E Henrique Duarte era o fundador e dono do Grupo Duarte, o conglomerado que possuía a concessionária Estrela Premium e outras 12 concessionárias espalhadas pelo país. Henrique tinha o hábito de visitar suas lojas sem avisar. Aparecia sem cerimônia, sem escolta, vestido de maneira simples, e ficava observando como seus funcionários tratavam os clientes quando achavam que ninguém importante estava assistindo. Era assim que ele tinha construído seu império. Não de cima para baixo, mas de dentro para fora. Ouvindo, observando, aprendendo. E o que ele tinha acabado de assistir fez o sangue dele ferver de uma forma que não sentia há anos. Henrique se levantou da cadeira e caminhou até o balcão onde Fábio organizava papéis com a indiferença de quem acabou de fazer algo perfeitamente normal. Com licença, Henrique disse com voz mansa. Eu gostaria de saber onde está o gerente. Fábio olhou para ele por cima dos óculos. Fez a mesma leitura rápida que tinha feito com Raquel. Avaliou a roupa, os sapatos, a aparência geral. E decidiu mais uma vez quem aquele homem era antes de ouvi-lo. O gerente está ocupado no momento, senhor. Posso ajudar em alguma coisa? Pode sim, Henrique respondeu com uma calma que escondia uma tempestade. Pode me explicar por que aquela mulher e o filho dela foram mandados para a sala dos fundos? Fábio pestanejou. O senhor viu isso? Vi tudo. Desde o momento em que ela entrou pela porta e vocês riram dela. Senhor, com todo o respeito, foi um mal-entendido. A gente tem procedimentos para humilhar clientes? Henrique cortou. E havia algo na firmeza daquela voz que fez Fábio recuar um passo involuntariamente. Não, senhor, claro que não, é que... Chame o gerente. Agora. O tom não era de pedido, era de ordem. E Fábio, mesmo sem saber quem era aquele homem, sentiu nos ossos que não era hora de questionar. Bruno Cavalcante saiu do escritório com o telefone ainda na mão. Quando viu Henrique, não o reconheceu. Nunca tinha se dado ao trabalho de conhecer pessoalmente o dono do grupo. Resolvia tudo por e-mail, por relatório, por intermediários. Para Bruno, o dono era apenas uma assinatura no final de memorandos. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Bruno estendeu a mão com aquele sorriso automático de gerente. Henrique não apertou a mão. Apenas olhou nos olhos de Bruno com uma intensidade que fez o gerente baixar o braço lentamente. Me leve até a sala onde o senhor escondeu aquela mulher e o filho dela. Escondeu? Bruno forçou uma risada. Senhor, ninguém escondeu ninguém. Eles estão numa sala de espera enquanto a gente processa. Me leve até eles. Henrique repetiu. E dessa vez não havia espaço para argumentação. Bruno engoliu em seco. Alguma coisa naquele homem o incomodava profundamente, mas ele não conseguia identificar o quê. Guiou Henrique pelo corredor até a sala dos fundos. Quando a porta se abriu, Raquel e Theo levantaram os olhos. Viram Bruno, viram o senhor desconhecido e não entenderam o que estava acontecendo. Henrique olhou ao redor. A sala sem janelas, os copos de plástico com água, as revistas velhas, o sofá desgastado. E então, olhou para Raquel, para aquelas mãos calejadas segurando uma bolsa velha de couro, para aquele envelope que representava anos de sacrifício. E algo se partiu dentro dele. Porque Henrique Duarte conhecia aquelas mãos.
Não as de Raquel especificamente, mas mãos iguais àquelas. Sua própria mãe tinha tido mãos assim. Mãos rachadas de lavar roupa, de esfregar chão, de limpar a casa dos outros para colocar comida na mesa. Mãos que o mundo nunca respeitou o suficiente. A senhora é a cliente que veio comprar um carro? Henrique perguntou a Raquel com uma gentileza que contrastava violentamente com tudo que ela tinha ouvido naquela concessionária até aquele momento. Raquel assentiu. Sou. Mas pelo visto, esse não é um lugar para gente como eu. A senhora está errada, Henrique disse, e sua voz tremeu levemente. Esse lugar existe por causa de gente como a senhora. Bruno franziu a testa. Desculpe, senhor, mas quem é o senhor? Henrique se virou para Bruno. E então, com a mesma calma com que tinha observado tudo durante a última hora, disse 4 palavras que fizeram o chão sumir debaixo dos pés do gerente. Eu sou Henrique Duarte. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Bruno arregalou os olhos. A cor sumiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado o plugue. Sua boca abriu, fechou, abriu de novo. Senhor Duarte? O senhor? O dono do grupo inteiro, Henrique completou. Incluindo esta concessionária, incluindo o seu cargo, incluindo o emprego de todos que trabalharam hoje para humilhar esta mulher. Bruno começou a gaguejar. Senhor Duarte, eu posso explicar, foi tudo um... Não. Henrique levantou a mão. O senhor já explicou o suficiente quando mandou uma cliente para essa sala, quando riu dela, quando questionou a origem do dinheiro dela, quando tratou essa mulher como se ela fosse menos do que qualquer outro ser humano que entra nessa loja. Raquel olhava a cena sem conseguir processar o que estava acontecendo. Theo segurava a mão da mãe com força, os olhos arregalados. Naquele exato momento, no outro lado da cidade, Dona Marta abriu os olhos. O terço ainda estava entre os dedos. E sem saber explicar por que, sorriu. Um sorriso molhado de lágrimas, daqueles que nascem quando a fé encontra a resposta. Obrigada, sussurrou Dona Marta, olhando para o céu. Obrigada. De volta à concessionária, Henrique se virou para Raquel. Senhora, peço desculpas em nome de toda a minha empresa pelo que aconteceu aqui hoje. Isso não representa quem nós somos e não representa quem eu quero que nós sejamos. Raquel olhou para aquele homem. E pela primeira vez naquele dia sentiu que alguém estava olhando para ela de verdade. Não para a roupa, não para os sapatos, não para as mãos calejadas. Para ela. Obrigada, Raquel disse, e a voz finalmente tremeu. Mas Henrique não tinha terminado. Longe disso. Porque o que ele estava prestes a fazer não seria apenas um pedido de desculpas. Seria uma lição que Bruno Cavalcante, Fábio Teixeira e todos naquela concessionária jamais esqueceriam. E para Raquel, seria a prova de que a oração de Dona Marta tinha sido ouvida. Henrique Duarte permaneceu de pé no meio daquela sala sem janelas, olhando para Bruno com o tipo de silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. Bruno, por sua vez, estava em estado de pânico controlado. Seus olhos iam de Henrique para Raquel, de Raquel para Theo e de volta para Henrique, como se procurasse uma saída que não existia. Senhor Duarte, eu preciso explicar o contexto. Bruno começou, a voz tremendo na borda de cada sílaba. A senhora chegou sem agendamento, sem indicação, e nós temos protocolos de segurança financeira que exigem... Protocolos. Henrique repetiu a palavra como se ela tivesse gosto amargo. O senhor mandou essa mulher para uma sala sem janelas e chamou isso de protocolo. Era uma medida de precaução enquanto... Enquanto o quê? Henrique deu um passo à frente. Enquanto o senhor ligava para alguém? Porque eu vi o senhor no telefone, Bruno. Vi o senhor andando de um lado para o outro, gesticulando nervoso. Para quem ligou? O rosto de Bruno perdeu a última gota de cor que ainda restava. A pergunta era uma armadilha, e ele sabia. Qualquer resposta seria usada contra ele. Eu liguei para o supervisor regional. Bruno admitiu em voz baixa. Para o senhor Rogério Bastos. Relatei a situação e pedi orientação. Relatou a situação. Henrique repetiu. E o que exatamente o senhor relatou? Bruno engoliu em seco. Que uma pessoa com perfil incompatível tentou realizar uma compra à vista de alto valor e que eu precisava de autorização para prosseguir com a verificação. Perfil incompatível, Theo murmurou.
A expressão no rosto dele era de alguém que acabava de ouvir a confirmação de tudo que sabia, mas esperava estar errado. É assim que vocês chamam minha mãe? Perfil incompatível? Raquel apertou a mão do filho. Não disse nada. Não precisava. Seus olhos diziam tudo. Henrique tirou o celular do bolso. Rogério Bastos é supervisor regional há quanto tempo? Uns 4 anos. Bruno respondeu cada vez mais acuado. Henrique discou um número. Colocou no viva voz. Todos na sala ouviram os toques. 1, 2, 3. Henrique? A voz de Rogério Bastos soou surpresa. Boa tarde, senhor. A que devo a honra? Rogério, estou na Estrela Premium. Você recebeu uma ligação do gerente Bruno Cavalcante hoje? Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou segundos, mas pareceu uma confissão. Recebi sim, senhor. Rogério respondeu cautelosamente. Ele me relatou uma situação com uma cliente e eu orientei que ele seguisse o procedimento padrão de verificação. Que procedimento padrão é esse, Rogério? Porque nos manuais que eu mesmo aprovei, não existe nenhum procedimento que envolva esconder clientes numa sala dos fundos porque eles não têm a aparência certa. Outro silêncio. Mais longo. Senhor Duarte, o Bruno me disse que se tratava de uma situação suspeita, que a pessoa não tinha perfil para aquele tipo de compra. Você apenas validou o preconceito dele, Henrique cortou. Sem perguntar detalhes, sem questionar a abordagem, sem lembrar a ele que todo ser humano que entra nas nossas lojas merece respeito. Você deu carta branca para que ele humilhasse uma mãe na frente do filho. Senhor Duarte, eu não sabia que eu estava aqui. É isso que importa, Rogério? A forma como vocês tratam as pessoas só muda quando alguém importante está assistindo? Henrique desligou o telefone. O som do fim da chamada ecoou naquela sala como uma sentença. Bruno estava lívido. Suas mãos tremiam visivelmente. Ele sabia que sua carreira tinha acabado de desmoronar. E o pior é que não tinha sido por causa de um erro técnico ou uma decisão financeira ruim. Tinha sido por causa de quem ele era por dentro. Bruno, Henrique disse, e agora sua voz carregava um peso diferente. Não era raiva, era decepção. Quando eu fundei esse grupo, eu jurei que nenhum cliente seria tratado da forma como minha mãe era tratada quando entrava em lugares que o mundo achava que não eram para ela. Minha mãe limpou casas a vida inteira. Mãos iguais às dessa mulher aqui. E eu construí tudo isso para honrar aquelas mãos, não para cuspir nelas. Raquel levantou os olhos. A frase atingiu algo tão profundo dentro dela que as lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Não eram lágrimas de dor, eram de reconhecimento. Era a primeira vez na vida que alguém com poder olhava para ela e enxergava dignidade em vez de inadequação. Theo abraçou a mãe. E naquele abraço, toda a contenção que ele tinha mantido durante o dia finalmente se rompeu. Ele chorou. Chorou pelo dia de hoje, mas também por todos os dias que vieram antes. Por cada vez que viu a mãe ser tratada como menos. Por cada noite que ela chorou escondida pensando que ninguém ouvia. Henrique se virou para a porta. Bruno, me acompanhe ao salão. Agora. Os 3 saíram da sala dos fundos e caminharam pelo corredor de volta ao salão principal. Os vendedores que estavam em seus postos fingindo normalidade congelaram quando viram a expressão de Henrique. Fábio, que estava atendendo o telefone, largou o aparelho no meio da frase. Todos aqui, por favor. Henrique disse em voz alta, mas controlada. Todos os funcionários da loja aqui no salão, agora. Um a um, os vendedores se aproximaram. A recepcionista saiu de trás do balcão. O técnico veio da oficina. Em menos de 2 minutos, toda a equipe da concessionária Estrela Premium estava reunida. Meu nome é Henrique Duarte. Sou o fundador e dono do grupo que paga o salário de cada um de vocês. O impacto foi imediato. Rostos empalideceram. Posturas mudaram. O ar ficou pesado. Hoje eu vi algo que me envergonha profundamente. Henrique continuou. Vi uma mulher entrar nesta loja querendo comprar um carro para o filho. Uma mãe que trabalhou anos para juntar esse dinheiro. E vi vocês rirem dela. Vi vocês mandarem ela para uma sala escondida. Vi vocês questionarem a origem do dinheiro dela sem nenhuma base, nenhuma razão, a não ser o preconceito. Ninguém respirava. E vi algo pior ainda. Henrique se virou diretamente para um dos vendedores ao fundo.
O rapaz que no início de tudo tinha filmado Raquel com o celular. Vi um de vocês filmar essa mulher sendo humilhada, como se o sofrimento dela fosse entretenimento. O vendedor, que se chamava Diego Fonseca, sentiu as pernas fraquejarem. Seu rosto ficou vermelho e ele automaticamente levou a mão ao bolso onde estava o celular. Me entregue esse celular. Henrique estendeu a mão. Diego hesitou. Olhou para Bruno em busca de apoio, mas Bruno estava olhando para o chão como alguém que já desistiu de tudo. Agora, Henrique repetiu. Diego entregou o aparelho com a mão tremendo. Henrique abriu a galeria de vídeos e ali estava. A gravação de Raquel sendo humilhada. A risada ao fundo. A voz de Bruno dizendo que o tempo dos vendedores valia dinheiro. Cada segundo registrado. Henrique assistiu ao vídeo inteiro em silêncio. Quando terminou, levantou os olhos e olhou para Raquel. Senhora, esse vídeo é a prova do que fizeram com a senhora hoje. E ele pertence à senhora. Não a essa concessionária. Não a esse funcionário. À senhora. Raquel olhou para o celular na mão de Henrique sem entender completamente o que aquilo significava. A senhora pode fazer o que quiser com essa gravação, Henrique explicou. Pode levar às autoridades, pode levar à imprensa, pode usar como bem entender, porque a senhora tem todo o direito. Eu não quero destruir ninguém, Raquel disse com uma serenidade que surpreendeu a todos. Eu só queria comprar o carro do meu filho. Aquela frase caiu sobre o salão como uma avalanche silenciosa. A simplicidade dela, a pureza. Uma mulher que tinha sido humilhada, ridicularizada, escondida, e tudo o que ela queria era cumprir a promessa que tinha feito ao filho. Henrique sentiu os olhos arderem. Virou o rosto por um instante para recompor a emoção. Quando olhou de volta para Raquel, havia uma decisão no olhar dele. A senhora vai comprar o carro do seu filho. Hoje, agora, no salão principal desta concessionária. E vai ser atendida da forma como deveria ter sido desde o primeiro minuto. Depois, virou para Bruno. E o senhor vai atendê-la pessoalmente. Vai mostrar cada modelo, vai explicar cada detalhe, vai tratar essa mulher com o respeito que ela merece. E vai fazer isso na frente de toda a sua equipe. Bruno abriu a boca. Fechou. Sabia que não havia escolha. Se o senhor se recusar, Henrique completou, eu aceito isso como sua carta de demissão. O silêncio na concessionária era tão absoluto que dava para ouvir o barulho dos carros passando do lado de fora. Cada funcionário ali presente entendia o peso daquele momento. Não era só sobre Raquel, era sobre cada pessoa que já tinha entrado naquela loja e sido julgada pela aparência. Theo olhou para a mãe. Raquel olhou para o filho. E naquele olhar, sem uma palavra sequer, os dois disseram tudo. Tudo o que as palavras nunca conseguiriam expressar. Anos de luta, de sacrifício, de resistência silenciosa. Tudo condensado num único instante de reconhecimento. Raquel se levantou. Alisou a bolsa velha de couro. Segurou o envelope contra o peito e caminhou de volta ao salão principal com a cabeça erguida. Mas o que ninguém sabia, nem Raquel, nem Theo, nem Henrique, é que aquele vídeo gravado por Diego já não estava apenas no celular. Minutos antes, enquanto todos estavam na sala dos fundos, Diego tinha enviado o vídeo para um grupo de amigos. Um desses amigos trabalhava em um portal de notícias. E naquele exato momento, o vídeo da humilhação de Raquel Moreira estava sendo assistido por milhares de pessoas. A história tinha acabado de escapar das paredes daquela concessionária. E o que viria a seguir seria maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Bruno Cavalcante caminhou até o modelo mais caro do salão, com os passos de quem anda sobre vidro quebrado. Cada metro percorrido era uma humilhação calculada. Não a humilhação cruel que ele tinha imposto a Raquel, mas a humilhação silenciosa de quem colhe exatamente o que plantou. Este é o nosso modelo mais completo, Bruno disse. E sua voz saiu tão mecânica que parecia um robô repetindo um roteiro decorado. Não olhava Raquel nos olhos. Não conseguia. Raquel, no entanto, não estava prestando atenção no carro. Estava prestando atenção no filho. Theo caminhava ao redor do veículo com os olhos brilhando de um jeito que ela não via desde o dia em que ele abriu a carta de aprovação da universidade.
Passava a mão pela lataria com um cuidado quase reverente, como se estivesse tocando um sonho que finalmente tinha se materializado. Mãe, olha isso, Theo sussurrou, abrindo a porta do motorista. A senhora tem noção do que a senhora fez? Do que esse momento significa? Raquel sentiu o peito apertar, porque ela tinha noção. Tinha noção de cada madrugada, cada dor nas costas, cada refeição pulada. Cada nota depositada naquela conta era um pedaço da vida dela transformado em possibilidade para o filho. Esse é o carro que você quer, meu filho? Raquel perguntou. Theo olhou para a mãe e balançou a cabeça. Mãe, eu não preciso do mais caro. Qualquer carro que a senhora escolher já é o carro mais valioso do mundo para mim. Porque não é sobre o carro, é sobre quem está me dando. Henrique Duarte, que observava tudo a poucos metros de distância, precisou virar o rosto. Aquelas palavras tinham atingido um lugar que ele protegia há décadas. A memória da própria mãe, que nunca viveu para ver o que ele tinha construído. Que morreu achando que o filho não ia conseguir. Que partiu sem saber que as mãos dela, que o mundo desprezou, tinham criado alguém que mudaria a história de uma família inteira. Vamos levar esse aqui, mãe. Theo apontou para um modelo intermediário. Bonito, confiável. Perfeito para quem estava começando a vida profissional. Esse é mais do que suficiente. Raquel abriu o envelope. Contou as notas na frente de Bruno, de Fábio, de todos os vendedores que tinham rido dela. Cada nota colocada sobre o balcão era um tapa silencioso na cara do preconceito. Não havia raiva naquele gesto. Havia dignidade. E a dignidade, quando é verdadeira, dói mais do que qualquer vingança. Está tudo aí. Raquel disse quando terminou de contar. Pode conferir. Bruno conferiu. 2 vezes. 3 vezes. O valor estava completo. Exato. Sem um centavo a menos. Anos de economia empilhados naquele balcão como prova irrefutável de que aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo desde o momento em que cruzou a porta. A documentação foi preenchida em silêncio. Ninguém falou além do necessário. Os vendedores assistiam à cena como estátuas, cada um processando internamente o peso do que tinham feito e do que estavam testemunhando. Quando o último documento foi assinado, Henrique se aproximou de Raquel. Senhora Moreira, eu gostaria de fazer algo. Não como compensação, porque nada compensa o que aconteceu aqui, mas como gesto de reconhecimento. Henrique tirou do bolso um cartão pessoal. Esse é o meu número direto. Se a senhora ou o seu filho precisarem de qualquer coisa, manutenção, assistência, o que for, me ligue pessoalmente. Raquel pegou o cartão e olhou para ele com olhos marejados. Obrigada, senhor. Mas o que o senhor já fez hoje vale mais do que qualquer cartão. O senhor olhou para mim quando ninguém mais queria olhar. Nesse instante, o celular de Henrique tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e sua expressão mudou completamente. O rosto dele, que até então carregava uma mistura de emoção e indignação controlada, se transformou em algo que Raquel não soube identificar. Quando? Henrique perguntou ao telefone. Quantas visualizações? Como assim estão ligando para a sede? Desligou e olhou para Bruno com uma seriedade que fez o gerente recuar um passo. O vídeo, Henrique disse. O vídeo que o seu vendedor gravou da senhora Moreira sendo humilhada está na internet e já tem mais de 200.000 visualizações. O chão pareceu se abrir debaixo dos pés de Bruno. Fábio, que estava encostado num canto tentando ser invisível, empalideceu. Diego Fonseca, o vendedor que tinha filmado e enviado o vídeo, começou a tremer visivelmente. Eu mandei para um amigo, Diego gaguejou. Não sabia que ele ia publicar. Foi uma conversa privada, eu juro. Eu não queria. O senhor não queria o quê? Henrique se virou para Diego com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Não queria que o mundo visse o que vocês fizeram? Não queria consequências? O senhor filmou uma mulher sendo humilhada e mandou para os amigos como se fosse uma piada. E agora está com medo porque o mundo está assistindo. Diego não conseguiu responder. Encostou-se na parede como se as pernas não o sustentassem mais. Theo pegou o celular e abriu o portal de notícias. Ali estava. O vídeo completo. O título da matéria fez o estômago de Raquel afundar. Faxineira é humilhada em concessionária de luxo ao tentar comprar carro para o filho.
Abaixo do vídeo, milhares de comentários. Raquel não queria ler, mas seus olhos foram atraídos como ímãs. Essa mulher é uma heroína. Quero o nome dessa concessionária. Alguém identifica esses vendedores. Essa mãe representa todas as mães que já foram humilhadas. Raquel largou o celular de Theo como se queimasse. Eu não quero isso. Sua voz saiu pequena, quase inaudível. Eu não vim aqui para virar notícia. Vim comprar o carro do meu filho. Theo abraçou a mãe. Eu sei, mãe. Eu sei. O telefone da concessionária começou a tocar sem parar. Uma chamada atrás da outra. Jornalistas, clientes indignados, curiosos. A recepcionista atendia e desligava, atendia e desligava, cada vez mais nervosa. Henrique se posicionou no centro do salão. Escutem bem todos vocês. A partir de agora, ninguém fala com a imprensa. Ninguém dá declaração. Ninguém posta nada. Eu vou cuidar dessa situação pessoalmente. Depois se virou para Raquel. Senhora Moreira, sei que não era isso que a senhora queria. Mas preciso ser honesto. Esse vídeo já não está mais sob controle de ninguém. Vai crescer. E quando crescer, vão querer falar com a senhora. Vão querer entrevistar a senhora. Vão querer transformar a sua dor em conteúdo. Raquel olhou para Henrique com aquela sabedoria silenciosa que só vem de quem passou a vida inteira observando o mundo de um lugar que ninguém quer ocupar. Eu sei como essas coisas funcionam, senhor. A gente vira notícia por um dia e depois todo mundo esquece. Daqui uma semana, ninguém vai lembrar do meu nome. A senhora está errada, Henrique disse suavemente, porque eu não vou deixar que esqueçam. Não dessa vez. Antes que Raquel pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta da concessionária se abriu com força. Uma mulher entrou quase correndo, os olhos vermelhos de choro, a respiração descontrolada. Raquel! A voz era de desespero puro. Raquel se virou e o sangue gelou nas veias. Era Cláudia Ferreira, sua vizinha. A mulher que cuidava de Dona Marta quando Raquel estava trabalhando. A mulher que tinha as chaves da casa. A mulher que só sairia de lá em caso de emergência. Cláudia, o que aconteceu? Raquel se levantou de um salto, o coração disparando. É a Dona Marta! Cláudia segurava o celular com as mãos tremendo. Ela passou mal, Raquel. Passou mal de repente. A ambulância já está a caminho, mas você precisa ir agora. O mundo parou. O salão inteiro parou. Os carros reluzentes, os vendedores em silêncio, o vídeo viral, a humilhação, a vitória, tudo desapareceu. Tudo virou pó. Porque naquele instante, nada mais importava. Absolutamente nada. Minha mãe, Raquel sussurrou, e a palavra saiu carregando todo o peso do universo. Theo já estava com as chaves na mão. Vamos, mãe, agora. Raquel pegou a bolsa, aquela bolsa velha de couro que tinha carregado o envelope, que tinha carregado o sonho, que tinha carregado a dignidade dela durante todo aquele dia, e correu para a porta. Henrique se adiantou. Meu motorista está lá fora. Vai ser mais rápido. Eu levo vocês. Raquel não discutiu. Não havia tempo para orgulho. Não havia tempo para nada além de chegar até Dona Marta. Enquanto o carro de Henrique cortava o trânsito, Raquel apertava as mãos uma contra a outra no banco de trás. Theo ao lado, segurando o ombro da mãe com a firmeza de quem tenta ser âncora quando tudo está sendo levado pela correnteza. Ela estava bem de manhã, Raquel repetia, como se as palavras pudessem mudar a realidade. Estava rezando na varanda. Estava sorrindo. Estava bem. Ela vai ficar bem, mãe, Theo disse. Mas sua voz carregava aquela fragilidade que aparece quando a gente fala o que precisa ouvir, não o que sabe ser verdade. Raquel fechou os olhos. E a única coisa que conseguiu fazer foi repetir as mesmas palavras que Dona Marta tinha sussurrado naquela manhã, sentada na varanda, com o terço entre os dedos. Deus protege ela. O mundo nunca foi gentil com ela, mas ela nunca deixou de ser gentil com o mundo. Mãe rezando pela filha, filha rezando pela mãe, o mesmo coração, a mesma fé, a mesma esperança desesperada de que o amor fosse mais forte do que qualquer coisa que estivesse por vir. Quando o carro parou na frente da casa, a ambulância já estava lá, e a porta da casa estava aberta. Raquel desceu do carro de Henrique antes mesmo que o veículo parasse completamente. Seus pés bateram no asfalto e ela correu em direção à porta aberta da casa
com uma velocidade que o corpo cansado não deveria permitir, mas que o desespero tornava possível. A ambulância estava estacionada na frente. As luzes giravam em silêncio, sem sirene. E aquele silêncio era pior do que qualquer barulho. Porque a sirene significa urgência. O silêncio significa que já não há pressa. "Mãe!" Raquel gritou ao entrar. A sala era pequena, um sofá com uma manta dobrada, uma estante com porta-retratos e uma televisão antiga sobre um móvel de madeira. No canto, a cadeira de balanço de Dona Marta, vazia. O terço estava no chão, ao lado da cadeira, como se tivesse escorregado dos dedos dela no momento em que o corpo cedeu. Raquel seguiu as vozes até o quarto. 2 paramédicos estavam ajoelhados ao lado da cama onde Dona Marta estava deitada. Cláudia segurava a mão da senhora e chorava em silêncio. "Mãe!" Raquel se ajoelhou ao lado da cama e pegou a outra mão de Dona Marta. Estava fria, mais fria do que deveria. "Mãe, estou aqui, estou aqui." Dona Marta abriu os olhos, devagar, como se as pálpebras pesassem toneladas. Mas quando encontrou o rosto da filha, algo aconteceu. Um brilho, fraco, mas real. O tipo de brilho que só aparece quando a pessoa que a gente mais ama no mundo está por perto. "Minha filha." A voz de Dona Marta era um fio, quase nada, quase silêncio. "Você comprou o carro do meu neto?" Raquel soltou um soluço que saiu do fundo da alma. De todas as coisas que Dona Marta poderia ter dito, ela perguntou sobre o carro de Theo. Porque mesmo ali, naquela cama, com o corpo falhando, o coração de Dona Marta ainda batia pelos outros. Ainda se preocupava com os sonhos da família antes dos próprios. "Comprei, mãe. Comprei sim." Um sorriso se formou nos lábios de Dona Marta. Pequeno, cansado, mas inteiro. Um sorriso que continha uma vida inteira de espera, de sacrifício, de fé inabalável. "Então está tudo bem", sussurrou Dona Marta. "Está tudo bem." Theo entrou no quarto e quando viu a avó deitada, as pernas quase falharam. Ele se segurou na parede, respirou fundo e caminhou até a cama. Ajoelhou do outro lado, ao lado da mãe. "Vó." A voz de Theo saiu trêmula. "A senhora precisa ficar forte, tá? Eu vou levar a senhora para passear no carro novo. A senhora vai sentar no banco do passageiro e a gente vai abrir a janela e sentir o vento. Eu prometo." Dona Marta levantou a mão com esforço e tocou o rosto do neto. Os dedos enrugados tremiam, mas o carinho era firme. Era o mesmo carinho de sempre. O mesmo toque que Theo sentia desde que era bebê. "Meu menino," Dona Marta murmurou. "Você virou um homem tão bonito. Sua mãe fez um trabalho lindo. Eu tenho tanto orgulho de vocês dois que meu peito não aguenta." "Então não aguenta quieta, vó. Aguenta comigo." "Aguenta com a gente." O paramédico tocou o ombro de Raquel com cuidado. "Senhora, precisamos levá-la ao Hospital Municipal Esperança. A pressão dela caiu muito e precisamos fazer exames. Quanto antes, melhor." Raquel assentiu sem conseguir falar. Segurou a mão da mãe durante toda a transferência para a maca. Não soltou no corredor. Não soltou na porta. Só soltou quando precisou, na entrada da ambulância. E aquele soltar de mãos doeu como se arrancassem um pedaço dela. "Eu vou logo atrás, mãe. Não vou sair de perto da senhora." Henrique, que estava na calçada observando tudo com o peito apertado, se aproximou. "Eu levo vocês. Meu motorista conhece os atalhos." Durante o trajeto até o hospital, ninguém falou. Theo olhava pela janela sem ver nada. Raquel tinha os olhos fechados e os lábios se moviam em oração silenciosa. As mesmas palavras, a mesma fé, a mesma esperança desesperada. Henrique dirigia o olhar para a estrada, mas sua mente estava em outro lugar. Estava numa tarde parecida com aquela, anos atrás, quando recebeu a ligação dizendo que a própria mãe tinha sido levada às pressas para um hospital. Ele estava numa reunião de negócios. Estava fechando o maior contrato da carreira. E quando o telefone tocou, largou tudo. Saiu correndo. Mas quando chegou, era tarde. A cadeira ao lado da cama estava vazia. Ninguém tinha segurado a mão dela nos últimos momentos. Henrique nunca se perdoou por isso. E agora, vendo Raquel rezar no banco de trás do seu carro, jurou para si mesmo que faria qualquer coisa para que aquela mulher não passasse pelo mesmo. Quando chegaram ao hospital, Dona Marta já estava sendo encaminhada para uma sala de emergência.
Uma enfermeira pediu que aguardassem na recepção. Raquel se sentou numa cadeira de plástico, as mãos apertando o terço que tinha pegado do chão da casa antes de sair. O terço da mãe. Gasto, suado, cheio de orações acumuladas ao longo dos anos. Minutos se arrastavam como horas. Theo andava de um lado para o outro. Cláudia trouxe água que ninguém bebeu. Henrique fez ligações discretas, solicitando que o melhor cardiologista disponível fosse chamado imediatamente. E então, no meio daquela espera sufocante, o celular de Theo começou a tocar, e a vibrar, e a apitar com notificações que não paravam. Theo olhou a tela e arregalou os olhos. O vídeo da humilhação da mãe dele na concessionária. Tinha ultrapassado 1 milhão de visualizações. Estava em todos os portais, em todos os canais de notícia, em todas as redes sociais. E agora, alguém tinha encontrado o nome de Raquel. Tinha encontrado a história dela. Tinha encontrado o fato de que ela era faxineira há mais de 2 décadas, mãe solo, e que tinha juntado dinheiro a vida inteira para comprar o carro do filho. O país inteiro estava falando sobre Raquel Moreira, mas Raquel nem sabia, porque naquele momento, sentada naquela cadeira de plástico de hospital, a única coisa que existia no universo dela era a porta da emergência e a esperança de que aquela porta se abrisse com boas notícias. 1 hora se passou, depois outra. Henrique recebeu uma ligação e se afastou para atender. Quando voltou, sua expressão era complexa. Uma mistura de preocupação com algo que Raquel não conseguiu decifrar. Raquel, ele se sentou ao lado dela. Preciso te contar uma coisa, mas primeiro preciso saber. Você está preparada para ouvir? Se for sobre minha mãe, me diga agora. Não é sobre a dona Marta. É sobre o que está acontecendo lá fora. Raquel olhou para ele sem entender. O vídeo da concessionária. Está em todo lugar. Milhões de pessoas assistiram. E está acontecendo algo que ninguém esperava. Eu não me importo com vídeo nenhum agora, Sr. Henrique. Eu sei. Mas precisa saber de uma coisa. O Bruno Cavalcante acabou de dar uma entrevista para um canal de televisão. Sem minha autorização. E o que ele disse? Henrique hesitou. O que ele disse? Theo se aproximou. Ele disse que a situação foi um mal-entendido. Que a sua mãe foi tratada com respeito e que o vídeo foi editado para parecer pior do que realmente foi. Disse que a concessionária segue os mais altos padrões de atendimento e que está avaliando medidas legais contra quem divulgou o vídeo. O sangue de Theo ferveu. Ele mentiu. Na televisão. Depois de tudo que fez, ele mentiu? Ele está tentando se proteger. Henrique disse com uma frieza controlada. Mas ele não sabe de uma coisa. O vídeo do Diego não é o único registro do que aconteceu hoje. Raquel levantou os olhos. Como assim? A concessionária tem câmeras de segurança em todos os ambientes. Salão, corredores, sala dos fundos, tudo gravado, tudo armazenado. E eu já solicitei que a equipe jurídica preserve cada segundo de gravação desse dia. Uma pausa pesada se instalou entre eles. Bruno Cavalcante pode mentir para as câmeras de televisão. Henrique continuou. Mas não pode mentir para as câmeras da minha loja. E quando a verdade vier à tona, e vai vir, ele vai responder por tudo. Pelo que fez com a sua mãe e pelas mentiras que está contando agora. Antes que alguém pudesse responder, a porta da emergência se abriu. Uma médica saiu. Raquel se levantou tão rápido que a cadeira de plástico tombou atrás dela. Família de Marta Moreira? Sou filha dela, Raquel disse com a voz presa na garganta. A médica tirou os óculos e olhou para Raquel com uma expressão que não entregava nada. Dona Marta teve uma crise hipertensiva severa que comprometeu temporariamente a função cardíaca. Conseguimos estabilizá-la. Raquel soltou o ar que não sabia que estava segurando. Ela está consciente e quer ver vocês. Mas preciso ser direta. O coração dela está frágil. Ela precisa de repouso absoluto, acompanhamento contínuo e um tratamento específico. Sem isso, outra crise pode acontecer a qualquer momento. Tudo o que ela precisar, Raquel disse sem hesitar. Tudo. O tratamento dela fica por minha conta, Henrique disse atrás de Raquel. Tudo, do primeiro ao último exame. Raquel se virou. Senhor Henrique, eu não posso aceitar isso. A senhora não está aceitando um favor. Está aceitando uma dívida que eu tenho. Não com a senhora. Com a minha própria mãe.
que nunca recebeu o cuidado que merecia porque eu cheguei tarde demais. A voz de Henrique rachou na última palavra. Theo abaixou a cabeça. Cláudia chorava. E Raquel entendeu naquele instante que aquele homem não estava oferecendo caridade. Estava oferecendo redenção. A própria redenção. Obrigada, Raquel sussurrou. A médica os guiou até o quarto. Dona Marta estava deitada, com fios e aparelhos ao redor, mas seus olhos estavam abertos. E quando viu Raquel e Theo entrando pela porta, o monitor ao lado da cama registrou algo que a ciência talvez não explique. Os batimentos do coração dela se acalmaram, como se o coração soubesse antes da mente que as pessoas que mais amava estavam ali. Eu rezei a tarde inteira. Dona Marta sussurrou com um sorriso fraco. Pedi para Deus proteger vocês. Acho que ele me ouviu. Raquel segurou a mão da mãe e desta vez não ia soltar. A senhora rezou por nós e Deus mandou um anjo para a concessionária, mãe. Um anjo disfarçado de cliente. Dona Marta olhou para Henrique, que estava parado na porta do quarto com os olhos vermelhos. O senhor cuidou da minha filha? A sua filha não precisa que ninguém cuide dela, Dona Marta. Henrique respondeu com a voz embargada. Ela é a mulher mais forte que eu já conheci. Eu só tive o privilégio de testemunhar. Dona Marta sorriu. E naquele sorriso, apesar dos fios, dos aparelhos, da fragilidade do corpo, havia uma força inabalável. A força de uma mãe que rezou. A força de uma oração que foi ouvida. Mas enquanto aquela família se reunia naquele quarto de hospital, do outro lado da cidade, algo estava se movendo. Algo que nenhum deles esperava. Porque Fábio Teixeira, o vendedor que tinha sido o primeiro a humilhar Raquel, tinha acabado de ver a entrevista de Bruno na televisão. E ao contrário do gerente, Fábio não conseguiu mentir para si mesmo. O celular dele estava aberto numa mensagem que ele ainda não tinha tido coragem de enviar. Uma mensagem endereçada a um jornalista. Uma mensagem que continha a verdade completa sobre o que tinha acontecido naquela concessionária. E junto com a verdade, um pedido. Um pedido que, se fosse aceito, mudaria não só o destino de Fábio, mas o desfecho inteiro dessa história. Fábio Teixeira apertou o botão de enviar. A mensagem seguiu para o jornalista com tudo. A verdade completa. Cada detalhe do que aconteceu naquela concessionária. As risadas, o deboche, a sala dos fundos, a ordem de Bruno, a covardia de todos, incluindo a dele próprio. Mas a mensagem não era apenas uma confissão. Era um pedido público de perdão endereçado diretamente a Raquel Moreira. Fábio escreveu: Eu fui o primeiro a rir. Fui o primeiro a tratar aquela mulher como se ela fosse invisível. Não fiz isso porque sou mau. Fiz porque me acostumei a julgar as pessoas pela aparência. E essa é a pior coisa que um ser humano pode fazer com o outro. Decidir o valor de alguém antes de conhecer a história. Eu errei. E quero que o mundo saiba que eu errei. Porque se a minha vergonha puder ensinar uma pessoa a não fazer o que eu fiz, então pelo menos meu erro terá servido para alguma coisa. Na manhã seguinte, o Brasil acordou com 2 entrevistas lado a lado em todos os portais de notícia. De um lado, a entrevista de Bruno Cavalcante, negando tudo, mentindo, tentando salvar a própria imagem. Do outro, a confissão de Fábio Teixeira, assumindo a culpa, pedindo perdão, expondo a verdade sem filtros. O contraste era devastador. Um homem mentindo para se proteger. Outro se destruindo para fazer a coisa certa. E o público não perdoou Bruno, mas acolheu Fábio com uma compaixão que ele mesmo não esperava. Henrique Duarte agiu rápido. Naquela mesma manhã, convocou uma coletiva de imprensa na sede do Grupo Duarte. Câmeras de todo o país estavam apontadas para ele quando subiu ao microfone. O que aconteceu na concessionária Estrela Premium é inaceitável. E a responsabilidade é minha, porque foi na minha empresa que isso aconteceu. Fez uma pausa. Respirou fundo. Bruno Cavalcante está demitido por justa causa, assim como Diego Fonseca, o funcionário que filmou a cliente e distribuiu o vídeo como entretenimento. O supervisor regional Rogério Bastos, que validou as ações de Bruno por telefone sem questionar, também foi desligado. Os jornalistas dispararam perguntas, mas Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Mas demitir pessoas não resolve o problema. O problema é cultural. É o preconceito que a gente carrega sem perceber.
É a forma como decidimos quem merece respeito baseado no que a pessoa veste, no que a pessoa aparenta, no trabalho que a pessoa faz. Henrique olhou diretamente para as câmeras. Por isso estou anunciando a criação do programa Mãos que Erguem. A partir de hoje, todas as concessionárias do Grupo Duarte terão treinamento obrigatório sobre atendimento digno. E mais. Vamos criar uma bolsa de estudos permanente para filhos de trabalhadores domésticos. Porque se uma faxineira conseguiu criar um engenheiro sozinha, imaginem o que essas famílias poderiam alcançar com um pouco de apoio. A sala de imprensa irrompeu em aplausos, mas Henrique não tinha terminado. Essa iniciativa não leva o meu nome. Leva o nome de quem a inspirou. Atrás dele, um painel se iluminou. E ali, em letras grandes, estava escrito: Programa Raquel Moreira, Mãos que Erguem o Mundo. No quarto do Hospital Municipal Esperança, Raquel assistia à coletiva pelo celular de Theo. Dona Marta estava ao lado, sentada na cama, já com mais cor no rosto, o terço de volta entre os dedos. Quando o nome dela apareceu naquele painel, Raquel levou a mão à boca. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle, sem vergonha. Mãe, está vendo isso? Raquel sussurrou. Dona Marta apertou a mão da filha. Estou vendo, minha filha. O mundo inteiro está vendo o que eu sempre vi. O quê? Que você nunca foi invisível. Você sempre foi extraordinária. O mundo é que não sabia olhar. Theo abraçou as duas. Avó, mãe e neto, entrelaçados naquele quarto de hospital, chorando juntos. Não de dor, de algo que não tem nome em nenhum idioma. Algo que nasce quando o sofrimento finalmente encontra sentido, quando a luta encontra reconhecimento, quando o amor encontra eco. Nos dias que se seguiram, a história de Raquel se transformou em algo maior do que ela mesma. O vídeo ultrapassou 10 milhões de visualizações. Pessoas de todo o país compartilhavam suas próprias histórias de humilhação e superação, usando a expressão que nasceu espontaneamente na internet. Mãos que erguem. Faxineiras, pedreiros, motoristas de ônibus, cozinheiras, porteiros, trabalhadores invisíveis do Brasil inteiro começaram a contar o que passavam todos os dias. O que engoliam, o que escondiam, as portas que batiam na cara deles. E pela primeira vez, o país inteiro parou para ouvir. Fábio Teixeira recebeu centenas de mensagens. Muitas de ódio, sim, mas muitas outras de pessoas que reconheceram nele uma coragem rara. A coragem de admitir o erro publicamente e aceitar as consequências. Semanas depois, Fábio procurou trabalho voluntário em uma instituição que atendia famílias em situação de vulnerabilidade. Na primeira semana, uma senhora que lembrava a Dona Marta segurou as mãos dele e disse: Obrigada por estar aqui, meu filho. Fábio chorou como não chorava desde criança. Pela primeira vez, entendeu o que Raquel já sabia a vida inteira, que servir o próximo não diminui ninguém, engrandece. Bruno Cavalcante tentou processar o portal que divulgou o vídeo. Perdeu. Tentou conseguir emprego em outras empresas. Ninguém quis contratá-lo. O rosto dele ficou associado para sempre ao preconceito e à mentira. Mas o que mais destruiu Bruno não foi a demissão ou a fama negativa. Foi uma carta que recebeu semanas depois, da própria mãe dele. Uma carta curta que dizia: Eu limpei casas a vida inteira para te dar estudo. E você usou esse estudo para humilhar uma mulher que faz o mesmo trabalho que eu fiz. Eu te amo, meu filho, mas nunca senti tanta vergonha. Bruno leu aquela carta sentado no chão da sala vazia do apartamento que não conseguia mais pagar. E pela primeira vez, entendeu o tamanho do que tinha feito. Não porque perdeu o emprego, mas porque decepcionou a pessoa que mais se sacrificou por ele. A ironia era cruel e perfeita. Bruno tinha desprezado uma mãe faxineira sem se lembrar de que ele mesmo era filho de uma. Dona Marta se recuperou. Lentamente, com o tratamento que Henrique custeou integralmente, o coração dela foi ganhando força de volta. Não voltou a ser como antes. O médico disse que precisaria de cuidados pelo resto da vida. Mas Dona Marta não se queixou. Nunca se queixava. Apenas voltou para sua cadeira de balanço na varanda, com o terço entre os dedos, e continuou rezando. Rezando por Raquel, por Theo, por Henrique e até por Bruno. Porque Dona Marta acreditava que todo ser humano merece uma oração, especialmente aqueles que ainda não aprenderam a ser humanos. Theo começou seu novo emprego, e nas primeiras semanas
Estacionou o carro que a mãe comprou na vaga reservada para ele na empresa. Todos os dias, antes de desligar o motor, ficava parado alguns segundos olhando para o volante. E todos os dias, sem exceção, sussurrava: "Obrigado, mãe." Henrique manteve sua palavra. O programa Raquel Moreira se espalhou para outras empresas. Em menos de um ano, mais de 200 bolsas de estudo foram concedidas a filhos de trabalhadores domésticos. A primeira turma de bolsistas se formou com honras. E no dia da formatura, quem entregou os diplomas foi Raquel Moreira, com as mesmas mãos calejadas que um dia foram motivo de deboche numa concessionária de carros de luxo. Naquele dia, Raquel subiu ao palco vestida do mesmo jeito de sempre. Sem luxo, sem produção, sem tentar ser o que não era. E quando segurou o microfone, a plateia inteira ficou em silêncio. "Eu sou faxineira", começou Raquel, e sua voz não tremeu. "Sou faxineira há mais de 20 anos. Limpei chão de shopping, de escritório, de hospital, de escola, e durante muito tempo achei que o mundo estava certo sobre mim, que eu era só isso, que eu não merecia estar em certos lugares, sentar em certos sofás, sonhar certos sonhos." Fez uma pausa. Olhou para Dona Marta na primeira fila, com o terço nas mãos, chorando de orgulho. Olhou para Theo ao lado da avó, com os olhos vermelhos e o sorriso mais bonito do mundo. Mas a minha mãe nunca deixou eu acreditar nisso. Ela me ensinou que dignidade não vem do que você veste, do que você dirige ou do cargo que ocupa. Dignidade é como você trata as pessoas quando ninguém importante está assistindo. A plateia inteira se levantou. Aplausos que pareciam não ter fim. Lágrimas em rostos de desconhecidos. Mãos batendo com força, como se cada palma fosse um grito de reconhecimento para todas as Raquéis do mundo. E lá na varanda da casa simples, numa tarde qualquer, semanas depois, Dona Marta balançava na cadeira de sempre. O terço entre os dedos, os olhos fechados, o coração em paz. "Deus", sussurrou Dona Marta com aquele sorriso manso que só ela tinha. "O senhor fez muito mais do que eu pedi. Eu só pedi proteção. O senhor deu justiça." Uma brisa suave balançou as cortinas. O sol da tarde pintava a varanda de dourado. E naquele silêncio sagrado, Dona Marta continuou rezando. Porque é isso que mães fazem. Rezam, acreditam e erguem o mundo com as próprias mãos. As mesmas mãos que o mundo insiste em não ver. As mesmas mãos que sustentam tudo.